gente ilustrar aqui os comentários do Fernando durante todo o programa de hoje, nós vamos apresentar um vídeo, na verdade um áudio, justamente do jornalista Ricardo Boechat, porque na semana passada ele sofreu um surto. Exato. Quando ele estava chegando para trabalhar na Rádio Bandeirantes FM, na Band News FM, lá em São Paulo. Todo mundo sabe que além de apresentar ser o âncora do Jornal da Band, ele também trabalha na Band News. Tem um programa matutino, programa de informações, de notícias, de bate-papo, de entrevistas, e ele chegou para trabalhar e acabou se deparando lá com um surto que nem ele soube explicar o que aconteceu e que poderia ter tido consequências mais graves. Então, preste atenção como que o Ricardo Boechat, ele descreve isso, e a análise que ele faz, justamente ouvindo um profissional, que no caso depois o Fernando vai estar comentando com a gente, ouvindo esse profissional, o porquê que ele teria tido esse surto. É muito interessante, porque eu acredito, Fernando, que muitas pessoas se enquadram no que o profissional falou para o Boechat e no que hoje vive as pessoas nesse mundo cada dia mais corrido. Então preste atenção no que fala o Boechat com relação a esse surto que ele sofreu na semana passada. Eu acho que eu devo uma explicação aos ouvintes que me escreveram nos últimos dias perguntando o que eu tinha acontecido e desejando minha pronta recuperação. Eu vou falar francamente, meus queridos amigos, eu tive um surto depressivo agudo. Minutos antes de começar o programa da quarta-feira retrasada aqui na Band, eu simplesmente sofri um colapso, um apagão, aqui no estúdio. Nada na minha cabeça fazia sentido, nenhum texto era compreensível, os pensamentos não fechavam e uma pressão insuportável dava a nítida sensação de que o peito ia explodir, coisa horrorosa. Eu fiquei completamente desnorteado e achei melhor me refugiar no meu camarim sem fazer o programa à espera de socorro médico. Quando finalmente a Verusca, minha doce Verusca, me levou ao doutor e eu descobri o que estava sentindo, eu descrevi o que estava sentindo, ele foi categórico em dizer que era depressão, que o estado de pânico, a balbúrdia mental, a insegurança e tudo mais eram sintomas clássicos de um surto depressivo. Quem cai num quadro desses perde qualquer condição de continuar ativo, de pensar as coisas mais simples. É como se a pessoa morresse ficando viva. E eu fiquei impressionado nesses dias com a quantidade de gente que sofre do mesmo problema, a depressão. Quando contei a alguns ouvintes que me ligaram o que estava acontecendo, muitos disseram já ter passado por isso ou conhecer alguém que já passou ou ainda está passando. O Barão me mostrou um vídeo, Barão, produzido pela ONU, indicando que esse fenômeno é global. Uma amiga minha citou números da Organização Mundial da Saúde, afirmando que a depressão é a doença que mais cresce no mundo. Hoje, a incidência da depressão só é superada pela incidência de doenças cardíacas. E o meu querido Bruno Venditti me mandou um texto muito bom do pregador Elder Holland sobre o assunto. Tanto no vídeo da ONU quanto nesse texto, fica claro que é importante não esconder a doença, não esconder a depressão, não tratá-la na clandestinidade. É importante aceitá-la e combatê-la, e todo o silêncio do próprio doente ou de quem está à sua volta dificulta a recuperação. E essa necessidade de não fazer segredo, além da sinceridade que faço questão de manter aqui na relação com os ouvintes, é a razão deste depoimento pessoal que eu estou dando para vocês. O texto que eu li fala do transtorno depressivo maior, lembrando que isso não significa apenas um dia ruim ou um contratempo ou momentos de desânimo ou ansiedade, que são coisas que todos temos. A depressão é muito mais que isso e muito mais séria. É uma aflição tão severa que restringe a capacidade de uma pessoa funcionar plenamente. É um abismo mental, minha gente, tão profundo que ninguém pode achar que vai se safar apenas endireitando os ombros ou pensando coisas positivas. Os médicos que estão me tratando disseram que eu estiquei a corda demais, que fiz mais coisas do que deveria fazer em menos tempo do que seria razoável. Fui além dos limites que minha saúde permitia, ignorando todos os sinais físicos e avisos domésticos. Quantas vezes a minha doce Verusca me disse: você vai pifar, você vai pifar. E foi por aí. O texto que eu li ensina que para prevenir a doença da depressão é preciso ficar atento a indicadores de estresse da nossa vida. A fadiga é o inimigo comum e recuperar as forças passa a ser uma questão de sobrevivência.
A experiência mostra, minha gente, que se não reservarmos um tempo para nos sentirmos bem, sem dúvida depois teremos que despender tempo para passar mal. Essa é a grande lição que eu aprendi com esse susto que eu tomei. Esse papo aqui, eu peço desculpas, não tem notícia, não tem manchete, não tem Collor, não tem Dilma, não tem nada, mas é uma conversa que eu queria ter com vocês, francamente, na expectativa de, quem sabe, né, com essa conversa, de não tratar desse assunto em segredo, eu possa ajudar apenas a um único ouvinte, já terá sido suficiente para mim. Tá aí, Fernando, o depoimento do Boechat, ou seja, ele explicando aí, em curtas palavras, o que aconteceu com ele durante esse surto na semana passada, quando ele chegava para trabalhar lá na Band News FM, e realmente ele citou um termo, Fernando, eu gostaria que você explicasse. Ele não falou que foi simplesmente um surto, ele falou que foi um surto depressivo agudo, ou seja, agudo. É complicado mesmo a situação. Então, ele entrou num estado de crise mesmo, de crise depressiva. Isso aí é um estado assim que a gente fala, é o pico do negócio. É o mais alto nível. Isso, é com todo o desleixo que a pessoa vai levando a vida dela, com desleixo com ela mesma, tá certo? Quer dizer, é igual ele falou lá, o Boechat, ele falou, ó, eu não escutei minha esposa, eu não escutei os amigos, eu não escutei meus filhos. Os sinais já vinham acontecendo com ele. Naturalmente ele já devia estar com insônia, com fadiga, com estresse, com um monte de coisa. O negócio foi acumulando. E chega um momento que a pessoa tem é como se fosse uma síncope, tá? É igual uma bomba relógio. Ela vai indo pá, até explodir. E quando explode, viu, Faria, a gente não sabe o que vai dar, tá certo? Foi o que ele viu lá, ele não sabia o que ia acontecer com ele. Ele até usou o termo aqui, para de ser ativo, ou seja, a pessoa para de ser ativa. Ela tem uma síncope, é uma síncope mesmo, ela rompe. Ela chega num momento lá que ela perde o jogo das pernas, perde a capacidade de conversar, de articular a voz, tá? Ele entra numa convulsão quase, tá? No estado convulsivo. Aí, no caso, ele foi levado para o hospital, imagino. Lá ele já foi medicado com antidepressivo e com ansiolítico também, tá? Porque ele entrou no estado de pânico também, tá? Um pânico, lá ele ficou com medo, a frequência cardíaca dele deve ter subido, a respiração ficou mais com dificuldade. Então, quer dizer, o que aconteceu com o Boechat foi bom ele ter vindo a público e mostrar isso. Isso que ele fez foi o quê, Faria? Foi uma prestação de serviço das melhores que eu já vi um profissional fazer. Porque ele mostrou o caso dele e isso serve de alerta para todas as pessoas. E foi o que ele comentou também, exato. Ou seja, não esconder a doença. Não pode, isso que ele fez foi quase uma caridade, tá? Eu entendo como uma caridade. Por quê? Porque ele expôs o problema dele, quer dizer, essa exposição que o Boechat fez, Faria, está ajudando milhares de pessoas, porque isso aí está correndo pela internet. Então, quer dizer, esse alerta dele, o exemplo dele está ajudando as pessoas, tá? Para as pessoas respeitarem o quê? Respeitarem a fisiologia dela, tá? A pessoa tem que respeitar, tem que ter horário de descanso, tem que ter comer bem, procurar se alimentar bem, procurar se divertir, procurar, olha só, Faria, procurar fazer amor, tá? Fazer sexo, tá? Que isso é muito importante também nesse processo. Um termo que ele usou, inclusive, ali, eu estiquei a corda demais. Exato. Isso acontece com a maioria da população. Não, graças a Deus não, Faria. No caso dele, sim. Tá? Porque como ele é um executivo, é um jornalista muito importante dentro da Band, então ele assumiu muitas funções. Tá? Ele tinha que dirigir lá, de manhã cedo ele estava na rádio, à noite já estava lá na... Então, quer dizer, ele esticou a corda. Quer dizer, a maioria das pessoas não chega a esticar a corda como ele. A pessoa já começa o tratamento antes, isso é bom. Tá? Mas ele não, ele como é um executivo, tudo ele esticou a corda. E esse termo que ele usou também, eu achei muito interessante, Fernando, para a gente comentar, abismo mental. Ou seja, abismo. É um termo bem profundo. É uma síncope mental que a pessoa tem, ela perde, ela não consegue concatenar as ideias, tá? Ela perde a função cognitiva por alguns instantes. É como se ela estivesse morrendo mesmo. É igual ele falou, a pessoa morre em vida. Tá certo? É como se a pessoa entrasse num estado de desdobramento, sei lá.
A pessoa ela não consegue controlar o corpo dela. Tá? Aí, naturalmente, ele foi medicado, e essa medicação ele vai ter que tomar por um bom tempo, porque é uma medicação de longo tratamento. Com certeza. Tá? Bom, fala do Boechat, a gente pode comentar também, Fernando, com relação à energia que a gente observa, Exato. que as pessoas acabam acumulando ali, e são energias, na maioria das vezes, negativa. E essa energia é muito pesada. Porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta da pessoa do Boechat, não é isso? É verdade. Então não é só o Boechat, todo dirigente, toda pessoa que dirige uma empresa, dirige um estabelecimento, um departamento público, realmente essa pessoa ela tem energias boas e energias ruins que estão chegando até ele. Porque o gestor, por exemplo, a pessoa que dirige, que administra, que gerencia, ela é uma pessoa que está levando ali cargas positivas e carga negativa, porque ele também não pode agradar a todo mundo. Então, o que eu falo é o seguinte, esses gestores, tá, que estão aí no comando, na direção e na gerência, eles têm que se preocupar o quê? Com a saúde deles, com a saúde mental, procurar ter uma religião, tá? Eu falo aqui, não é buscar uma religião determinada, mas buscar espiritualidade, que isso é importante, a pessoa ter uma fé. Você está entendendo? Porque a gente sabe que hoje, para tratar uma depressão, a gente não trata só com medicamento e com psicoterapia. A pessoa também tem que fazer o tratamento espiritual, que é muito bom, ir numa igreja, ir no centro espírita. Então, tudo isso ajuda, viu, Faria? Ou seja, aliar a religião com a medicamento. Com a medicina, certo? A gente não pode achar que a religião, a espiritualidade, ela está apartada da medicina, tá? Porque se a gente for reportar, por exemplo, há 4.000 anos atrás, tá? Vamos dar um exemplo lá no Egito, no Antigo Egito. No Antigo Egito a gente sabe que todos os médicos que existiam lá no Egito, eles eram sacerdotes. Então, quer dizer, a religião, a espiritualidade, ela sempre esteve aliada à medicina. E no caso, por exemplo, do tratamento de doenças mentais, de transtornos mentais, a religião, a espiritualidade, o exercício da espiritualidade, Faria, é muito importante no tratamento, junto com a medicação, junto com o tratamento psicoterapêutico. Mudar a rotina de vida também é saudável numa situação dessa? Muito saudável, Faria. A pessoa começar, por exemplo, a pessoa no fim do dia vai lá para um clube fazer uma natação, isso é muito importante. Uma caminhada. Uma caminhada, uma natação. Eu gosto da natação por quê? Porque a natação, ela simboliza o útero materno, tá? Porque o ser humano, ele sempre tem aquela sensação de segurança quando está dentro do útero. Então, quando ele faz natação, isso é muito importante. A natação ela ajuda muito no equilíbrio físico e mental do ser humano. Fernando, a depressão ela está muito ligada ao passado, por isso que fala muito de viver o presente e projetar o futuro. Então o que acontece? A gente fala, por exemplo, brincando muitas vezes, que toda pessoa que tem depressão ela está com o pezão fincado lá no passado, tá? Porque no passado, gente, é onde a gente acha as mágoas, as culpas, tá certo? Então, tudo de ruim que já passou, está no passado. Então, a pessoa que fica sempre buscando o passado, pisando no passado, lembrando o passado, vivenciando o passado, ela realmente é uma candidata à depressão. Tá? Então, uma das coisas que a gente tem que fazer para poder evitar cair numa situação de depressão, Faria, é justamente a gente aprender a viver o presente, o aqui e agora. Tá? Sem a gente ficar ocupado lá com o passado e sem se preocupar também muito com o futuro, tá? Porque o futuro também é uma coisa virtual. Então a gente tem que procurar o quê? Vivenciar o presente, tá? Sempre com vistas ao futuro. Com certeza.